Oi, amiguinho, bem-vindo sua presença. Com certeza traz alegria e mais beleza. Oi, amiguinho, bem-vindo Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu tô muito feliz de poder estar aqui mais um dia contando uma história para vocês. Eu sou a Prof. Mel e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Bom, a nossa história de hoje está escrita lá na Bíblia, que é a minha amiga, minha parceira das histórias é a Bíblia. E essa história está escrita no livro de João, capítulo 20, dos versículos 19 ao 31. Então, se você depois quiser pedir ajuda para um adulto para dar uma olhadinha lá na Bíblia nessa história, essa é o caminho. Bom, então, antes da gente falar sobre essa história, a gente vai lembrar sobre uma coisa que aconteceu aí esses dias. Uma coisa que a gente comemorou. Será que vocês lembram? Não faz muito tempo. Foi a Páscoa. Se você pensou a Páscoa, tá certo. A gente comemorou a Páscoa esses dias. Jesus morreu, sofreu, morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados e ressuscitou. Então, na Páscoa, a gente comemorou a ressurreição de Jesus. Então, eu vou contar para vocês como é que aconteceu quando Jesus ressuscitou e apareceu para os seus discípulos. Sim, Jesus apareceu para os seus amigos, eles não sabiam ainda que Jesus tinha ressuscitado. Então, Jesus apareceu para eles. E eu vou pedir para vocês imaginarem, para ficar mais legal essa história então. Depois que Jesus morreu na cruz, os discípulos estavam com muito medo. Além de medo, eles estavam tristes, afinal Jesus era o mestre e não estava mais com eles, então eles estavam com saudade, estavam tristes porque Jesus tinha morrido. Mas eles também estavam com muito medo, porque da mesma forma que Jesus foi perseguido e morreu na cruz, eles também tinham medo de que eles fossem perseguidos, né? E aí eles estavam certo dias ali reunidos numa casa onde estava tudo fechado, porta, janela, estava tudo fechado. Só não estava um deles, o Tomé. Tomé não estava junto, os outros discípulos estavam todos reunidos. E aí Jesus apareceu do nada lá naquela casa onde eles estavam. Com a porta fechada, tudo fechado, Jesus apareceu. E aí eles pensaram, meu Deus, quem entrou aqui, né? Está tudo fechado. E aí eles viram que era Jesus. Jesus cumprimentou eles com a paz do Senhor. E aí eles ficaram muito felizes, afinal o mestre estava ali com eles de volta. Então Jesus conversou com eles. Enquanto ele conversava, ele mostrava as marcas, porque Jesus sofreu na cruz, né? Ele foi pregado lá na cruz, então ele tinha as marquinhas na mão do prego. Aqui a prof fez pra gente imaginar, mas Jesus tinha de verdade. E aí Jesus soprou para eles o Espírito Santo e foi um momento muito especial e muito feliz para os discípulos. Mas depois que aconteceu isso, os discípulos foram contar para Tomé: nós vimos o mestre voltou, o mestre está vivo. E aí Tomé falou assim: para, né? Eu só acredito vendo, eu só acredito se eu ver as marcas dos pregos na mão dele com os meus olhos, se eu tocar com as minhas próprias mãos, senão eu não acredito. E aí? E aí o que será que aconteceu? Se passaram 8 dias e aí eles estavam reunidos de volta com tudo trancado, porque eles ainda estavam com muito medo. E aí Tomé estava junto dessa vez, estavam todos os discípulos. E Jesus apareceu de novo, da mesma forma, apareceu com tudo fechado, tudo trancado, Jesus apareceu lá. E aí falou para Tomé assim: veja com seus olhos as minhas feridas, toque com as suas mãos, porque você só acredita vendo. E felizes são aqueles que acreditam sem ver. Então creia. Jesus falou para Tomé crer, mesmo sem ver. E essa história traz uma mensagem muito importante que a gente tem que pensar muito nisso. Como que a gente acredita tanto em Deus se a gente nunca nem viu Ele? Isso é a fé. E nós não precisamos ver para crer, porque nós temos fé no nosso coração. Então a gente acredita, a gente sabe que se a gente orar, a gente conversar com Jesus, Ele vai nos ouvir. Nós temos fé e nós não precisamos ver para acreditar. Então essa é a mensagem dessa história. Jesus falou que felizes são aqueles que acreditam
sem ver. Então, a fé é isso, nós temos que ter fé. A gente não precisa ver Jesus para acreditar nele e saber que ele existe e que ele está aqui dentro do nosso coração todos os dias com a gente, nos ouvindo, nos ajudando, nos perdoando quando a gente se arrepende. Então, essa é a mensagem da história. A gente não pode ser como Tomé, hein? Porque Tomé só acreditava vendo, a gente tem que ser diferente. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa história de hoje. Foi uma história bem curtinha, mas pra gente pensar com carinho na palavra de Deus. Antes de encerrar, vamos juntar as nossas mãozinhas e fazer uma oração. Se você quiser aí de casa repetir o que a prof fala, aí a gente faz a oração juntos. Querido Deus, muito obrigado por mais esse momento de vídeo, de aula, pra gente conversar um pouquinho sobre a sua palavra. Nos abençoe, abençoe todas as crianças, as profs, as famílias, que tudo fique bem. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Um beijo, fiquem com Deus, uma ótima semana e a prof tá morrendo de saudade. Tchau, gente. Até a próxima.